Então, bem-vindo, Padre Duarte. Obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui no 7º Misericórdia Brasil. Primeira vez que eu venho em Fortaleza e devo reconhecer que a acolhida foi 20, foi 10, muito bom. Tem um grande coração o povo do Ceará, grande coração. Então, nesta pregação, pensei partilhar um pouco do meu testemunho no Ministério dos Exorcismos, que normalmente, quando estou nos eventos, é o que as pessoas perguntam mais e querem saber. E daqui podemos tirar vários ensinamentos preciosos para a vida de cada um. Porque cada um de nós está em combate espiritual. E por isso interessa-nos, nós não falamos do inimigo, do demônio, porque sim, mas porque estamos em combate com ele. E ele nos quer impedir de chegar a Deus e ao céu, e à união perfeita com Deus. E por isso temos que gastar um pouco de tempo pensando sobre isso. Mas o mais importante é Deus, é o céu, é a meta. Sou lá de Portugal, como todos já sabem, nasci em Lisboa e tenho já 40 anos, nasci em 1975. E depois os estudos universitários, Jesus me chamou para ser seu, para ser totalmente seu, no sacerdócio ministerial. E quando eu comecei o seminário, eu tinha já 23 anos. E fui em Roma, estudei em Roma 7 anos no seminário e depois mais 3 anos já como sacerdote. Então foram 10 anos, de 98 até 2008. E nesses 10 anos Deus me deu muitas graças, mas uma bem especial, que foi conhecer o Padre Gabriele Amorti, que penso que alguns já ouviram falar. Por quê? Porque é o exorcista mais conhecido de todo o mundo. Ele ainda é vivo hoje, mas já está idoso, já tem, penso que mais de 90 anos, 94. Então em 98, por graça de Deus, eu conheci ele. Como, padre? Uma senhora, amiga minha, lá de Portugal, tinha tratado da tradução do seu livro, do seu primeiro livro, o livro mais famoso, que se chama Um Exorcista Conta-nos. Não sei se no Brasil o nome é igual. Então esse livro já está traduzido em dezenas de línguas. E essa senhora, minha amiga, organizou a tradução do primeiro livro do Padre Gabriel para português de Portugal. E quando eu tinha entrado no seminário em Roma, passado poucos meses, ela foi a Roma porque tinha uma reunião com o Padre Gabriel por causa do livro. E me ligou. Eu era um jovem seminarista ainda. Duarte, estou em Roma e tenho um encontro com o Padre Gabriel. Você quer vir? Quer aproveitar e ir comigo? E eu fui logo, sem hesitar. Vou com certeza. E fui no encontro e gostei imenso de estar ali, aprendi umas coisas. E no final falei um pouquinho com o Padre Gabriel e pedi a ele para assistir aos exorcismos. Ele tinha muitos casos, tinha 2 dias por semana, 2 manhãs, terça-feira e sexta-feira, em que atendia 6 casos bem pesados, 12 casos, em que tinha o seu ministério de intercessão e gente que era necessário para segurar, para acolhida. Então tinha toda uma equipe. E ele aceitou
ele não era de... Sempre fiquei com... Ele é curioso. Tinha um grande sentido do humor, o Padre Gabriel. Até durante os exercícios brincava. Mas não dava muita confiança nas pessoas. Porque todo mundo queria falar, todo mundo... Então eu tinha que travar um pouco, frear um pouco. Mas não sei por que ele me deixou ir. Então, comecei indo em 98 e isso durou até 2008. 10 anos acompanhando o Padre Gabriel à morte nos exorcismos. Como vocês podem imaginar, eu vi muita coisa. Um montão, uma ruma de coisa. Eita! Vi muita coisa e aprendi muita coisa. Me recordo que no primeiro dia que tive nos exorcismos, 2 coisas me tocaram muito. Uma, o amor e a serenidade dos irmãos que ajudavam as pessoas. A equipe do Padre Gabriel eram pessoas como vocês, normais, tranquilas, que estavam ali, bom dia, recebiam e depois, às vezes, tinham que segurar, limpar, que muita gente às vezes vomita, cospe, e elas faziam tudo aquilo bem sereno, o ambiente era bem sereno e cheio de amor, que parece impossível, porque nós quando imaginamos exorcismos, pensamos nos filmes e tudo isso, na realidade é um bom ambiente, por incrível que possa parecer. Então isso me tocou muito. A segunda coisa que me tocou muito foi ver o poder de Deus. Quando se começa o exorcismo, o Padre Gabriel rezava o exorcismo de cor, de memória. Já nem usava o livro, porque rezou tantos exorcismos que memorizou tudo. E no início proclamava o Evangelho de São Marcos, em latim, que ele rezava tudo em latim. E logo na proclamação da palavra de Deus, os demônios já se manifestavam, em muitos casos, não em todos, mas em muitos. Então via o poder da proclamação da palavra de Deus. O demônio detesta quando a verdade, a palavra de Deus é proclamada, é anunciada, não suporta. E depois o exorcismo continua. Tem vários momentos e é muito impressionante ver como é eficaz a nossa oração. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, produz o seu efeito. Então isso me tocou muito e me ajudou muito na minha vida espiritual, porque a partir desse dia você já não reza o terço do mesmo jeito. Você já não vai na missa do mesmo jeito. Você já não pega na palavra de Deus, já não escuta do mesmo jeito. Você percebeu que Deus atua com poder através da sua palavra, através das orações, sobretudo através dos sacramentos. Alguém podia dizer, padre, mas o senhor era católico, já sabia isso. Eu já sabia. Mas quando você vê, é outra coisa, né? Quando nós experimentamos, é outra coisa. Uma coisa é saber quem é Deus, saber que Deus é todo poderoso. Outra coisa é experimentar o poder de Deus, né? E o mesmo se aplica ao amor e à misericórdia de Deus. Tem gente que sabe que Deus é amor, mas ainda não experimentou o amor de Deus na sua vida. Tem gente que ouviu falar que Deus perdoa, que é misericordioso, mas ainda não se deixou alcançar, tocar, resgatar pela misericórdia de Deus. Por quê, Padre? Porque os nossos corações se fecham. Deus quer, mas Deus é muito educado, sempre respeita a nossa liberdade. Então, experimentar o poder de Deus me ajudou muito na minha caminhada cristã. Todos que vêm aqui no Misericórdia Brasil experimentam o poder, o amor e a misericórdia de Deus. E isso nos ajuda muito.
Há um antes e há um depois. É como se iniciássemos um novo capítulo na nossa relação com Deus. Um capítulo em que a gente caiu a ficha. Você percebeu que Deus está vivo, que Deus me ama, que Deus está perto, que Deus me escuta. Que se eu clamo, se eu invoco, Ele vem. Então isso foi algo que me ajudou muito. E depois, muitos anos, muitos casos e muitos ensinamentos. O Padre Gabriel muitas vezes me explicava entre um caso e outro, fazia alguns comentários, explicava mais umas coisas. Depois, quando terminaram esses 10 anos de a minha vida em Roma, o meu bispo me pediu para regressar à minha diocese, que é uma diocese lá no norte de Portugal. E aí me nomeou exorcista. Foi no ano de 2008. Já faz 8 anos. E nesses 8 anos eu tenho atendido muita gente, muitos casos de pessoas com distúrbios diabólicos. Para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas, infelizmente em Portugal, eu vejo que no Brasil também, não tem muitos exorcistas. Então é difícil para o povo de Deus encontrar um padre que seja exorcista. É uma pena e de alguma maneira temos que rezar por esta intenção, porque o povo de Deus precisa desta ajuda. Tem tantos irmãos que sofrem e precisam de uma libertação, de um direcionamento, de alguém que esteja por dentro destas realidades. Então comecei em 2008 e surgiram muitos casos, e nesses 8 anos tem mais ou menos cerca de 150 casos pesados, graves, que já estão resolvidos, né? Graças a Deus. Pode aplaudir o nosso Deus. Famílias e vidas completamente destruídas, casos de tentativas de suicídio, de um caos, porque o demônio, diz Jesus na palavra, é homicida, quer destruir os filhos de Deus. O demônio não consegue destruir a Deus, porque Deus é Deus. Então o que ele faz? Tenta destruir aquilo que Deus mais ama, que é você. O ódio que o demônio tem a Deus se concentra em você, porque a Deus ele não consegue tocar sequer, mas aos filhos de Deus ele consegue. E já vamos ver um pouco mais à frente, eu já vou explicar por que uma pessoa pode ficar possessa. O que dá origem a estes distúrbios extraordinários. Por que algumas pessoas têm esses problemas e outras não? Já vamos ver. Então dizia, nesses 8 anos, cerca de 150 casos. Atualmente tenho cerca de 72 casos que estou acompanhando. Tem casos que demoram muitos anos. Tem pessoas que pensam que basta um exorcismo para a pessoa ficar liberta. É raro, é possível, mas é raro. Normalmente o caminho de libertação é lento e é gradual. Por quê? Porque tem muitas coisas que mudam devagar. Normalmente a nossa conversão é lenta e gradual. O nosso coração muda devagar. Então, atualmente eu tenho cerca de 20 exorcismos por semana, que é bastante, né? No final do mês são 80 exorcismos. Então o meu tempo está bem absorvido por esse ministério. Então, padre, o que dá ao demônio a possibilidade de atacar algumas pessoas com a possessão, com a obsessão diabólica, com a vexação diabólica, com a infestação diabólica?
Eu vou ler uma passagem do Antigo Testamento, do livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Tem muitas outras passagens na Bíblia, mas essa é uma das que eu gosto mais porque é muito clara. E diz a palavra: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que no teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus as desalojará em teu favor. Então essa palavra é muito clara. Deus abomina, Deus detesta todos estes pecados que estão relacionados com o ocultismo, com a invocação de entidades, com todas as formas de magia, adivinhação, idolatria, invocação dos mortos. Padre, mas lá na minha vizinha tem um centro espírita, mas é cristão. E eu digo hoje para você, meu irmão, invocar os mortos é incompatível com ser cristão. É incompatível com ser cristão. É impossível você ser fiel às promessas do seu batismo e ir no centro espírita. É uma contradição. Não terás outros deuses. Primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses. Quando você vai lá no terreiro ou no centro espírita, ou lançar os búzios ou as cartas ou o mapa astral, você no fundo está dizendo: Jesus, você não me salva, você não me resolve os problemas. Quem me salva são essas coisas, são essas práticas. Então você está deixando Jesus de lado, o Deus verdadeiro de lado, e está correndo para outras alternativas, onde você procura a sua salvação. Os profetas do Antigo Testamento chamavam a isso adultério. Você está sendo infiel ao seu Deus. Deus abomina esses pecados. São pecados que a igreja ensina contrários ao primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o teu Deus e o adorarás sobre todas as coisas. Não terás outros deuses. Se você pegar a palavra, o Antigo Testamento, Deus teve que mandar tantos profetas repetindo sempre a mesma coisa. Porque às vezes nós nos tornamos surdos à palavra de Deus. Deus disse: você não vá nesses lugares, não corra atrás dos deuses dos outros povos, que são deuses falsos. E o povo de Israel o que fazia? Ia no templo de Jerusalém, mas ao mesmo tempo ia lá nos outros deuses, nos outros cultos, pedir ajuda. E os profetas diziam: você está cometendo adultério com o seu Deus. Só Deus é Deus. Os deuses dos outros, dos pagãos, não são deuses. Por trás quem está? O pai da mentira. Está o demônio. Diz também a palavra. E no Novo Testamento, São Paulo é claro, São João no Apocalipse é claro: quem praticar estes pecados não herdará o reino de Deus. São pecados grandes, são pecados graves,
São pecados que destroem a nossa união com Deus, que nos separam de Deus. São pecados complicados. E tem uma consequência bem perigosa. Todos os pecados graves me separam de Deus, do amor de Deus. A pior coisa que pode acontecer para você, meu irmão, para mim, nessa vida, nessa terra, é o pecado grave. É você voluntariamente, conscientemente virar as costas a Deus. O pecado é sempre isso, implica sempre isso. Desde o início, desde o pecado original. O problema, nós fazemos isso muitas vezes sem pensar muito, né? Deus diz, não comas, a serpente vem, não, mas isso é legal, suco de maçã, gostoso. Deus está enganando você. E você vai, pega, trinca, desobedeceu a Deus. E depois viu, e foi enganado pelo demônio, né? Pai da mentira. O pecado nos separa de Deus. Mas estes pecados, ensinam os grandes doutores da igreja, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás d'Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, 3 santos que são doutores da igreja e que escreveram muito sobre isso. Infelizmente pouca gente lê. E eles ensinam que estes pecados implicam sempre um certo pacto com estas forças ocultas, uma certa aliança com essas forças ocultas. São Tomás d'Aquino, por exemplo, diz que se você vai no centro espírita, num lugar onde se invocam os mortos, e tem alguém que é um médium, que incorpora, isso é um pacto explícito com o demônio, diz São Tomás d'Aquino. E diz, por exemplo, quando você vai deitar os búzios, interpreta os búzios, olha para as estrelas e começa a dizer o que vai ser o futuro, que isso é um pacto implícito com o demônio. Você está procurando ajuda, conhecimento em forças que não vêm do Criador do céu e da terra. Não é a palavra de Deus que guia a sua vida, mas os astros, os búzios, as cartas. Não é a graça que vem através dos sacramentos, da missa, da confissão, que me salva, que me restaura, mas as bruxarias. Não sei se aqui no Brasil tem muito o reiki. Lá na Europa está cheio de reiki, em magia branca. Todas essas terapias energéticas alternativas, né, que não tem nenhum fundamento científico, que implicam sempre invocações de entidades estranhas. Quando você faz isso, ensina a igreja, você está entrando num certo pacto com essas forças ocultas. Esse pacto pode ser explícito ou implícito. E aqui está uma consequência dramática, bem complicada desses pecados. Quando você entra nesse pacto, no fundo você está dizendo para essas forças: eu abro para vocês o meu coração, eu espero de vocês ajuda. E o demônio se aproveita. Quando você abre o seu coração para o demônio, ele aproveita e consegue, a partir dessa altura, atuar na sua vida de uma maneira mais profunda. Todos, sem exceção, experimentamos as tentações de origem diabólica. O demônio nos tenta ao pecado. Tem gente que vem ter comigo: padre, reze, porque eu estou sendo muito tentado. E eu digo para ele: meu irmão,
Mas isso faz parte da vida cristã. Enquanto você viver nessa terra, você será tentado pelo demônio. Deus permite as tentações. É curioso, no Pai Nosso, nós não pedimos, Jesus nos ensinou a pedir não para não ser tentado, mas para não cair na tentação. Já é interessante. Jesus não nos pediu nos ensinou não para pedir para não ser, mas para não cair. E padre, mas por que Deus permite as tentações? São perigosas. Podemos pecar e perder o céu. É verdade. Deus permite as tentações porque as tentações são ocasião também de nos combatermos e, portanto, de crescermos nas virtudes e, portanto, de nos unirmos cada vez mais a Deus. Quando você é tentado, você tem que tomar uma decisão. Ou consinto no pecado, ou caio na tentação, ou resisto, ou luto, ou me agarro a Deus, ou rezo. Então Deus permite a tentação porque quer que a gente lute, que reze, que o invoque. E isso faz de toda a vida cristã um combate espiritual. Em todos estamos em combate. O demônio não é a única fonte de pecado na nossa vida, na história da humanidade. Tem também o mundo e tem também as nossas más inclinações, as fraquezas da carne. Então temos que combater nessas três frentes. O mundo sempre nos enganando com uma felicidade sem Deus, que não existe. Você vai ser feliz se tiver esse carro, você vai ser feliz se fizer isso e aquilo, se divirta, não pense, pegue hoje e pague amanhã. O mundo, e você que deseja ser feliz, corre, 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 e no final um grande vazio. Um grande vazio. Por quê? Porque o seu coração, meu irmão, e o meu coração foram feitos para Deus. E nunca terão paz, nem alegria, nem felicidade verdadeira, enquanto Deus não morar dentro de mim. E por isso hoje temos tantas depressões, tantos suicídios. Os remédios mais vendidos no mundo hoje são os antidepressivos. Por quê? Porque a humanidade vive sem Deus. Tem tanta gente que corre, 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 procurando a felicidade que não encontra no mundo. O mundo não nos faz felizes. E depois também as nossas más inclinações, o pecado deixou em nós consequências. Nós estamos feridos e muitas vezes caímos com facilidade, de muitos modos. Então temos que combater nessas três áreas. Os pecados, como eu dizia antes, de magia, de adivinhação, implicam um pacto com o demônio. E esse pacto dá ao demônio a possibilidade de, nas nossas vidas, ir para além das simples tentações. Começam distúrbios que não são tentações, são distúrbios extraordinários. Normalmente nos livros do Padre Gabriele, nos livros dos outros exorcistas, muitas vezes encontramos esta distinção entre a ação do demônio ordinária, normal, que são as tentações, é a mais perigosa, porque as consequências é o pecado. E a chamada ação diabólica extraordinária, que é mais rara, que está ligada a esses pecados de magia e adivinhação, e que são distúrbios do tipo de alucinações nos sentidos. Por exemplo, tem gente que vê outras pessoas, que vê
vultos, que vê sombras, que ouve coisas. Padres, parece um filme, mas isso acontece. Tem gente que experimenta problemas de saúde que não tem explicação médica. Dores de cabeça, peso nas costas, picadas no corpo, em algumas regiões, no coração, que a barriga incha sem explicação. Essas pessoas, muitas vezes, os casos que eu tenho nos exorcismos, em 98% dos casos, as pessoas, a primeira coisa que fazem é ir no médico. E isso é bom, porque se você sente dores, algum problema, sempre é prudente que você vá no médico para perceber. Mas a coisa curiosa é que nesses casos você faz todos os exames. Tem gente que tem desmaios, entra na igreja, desmaia. Começa a rezar o terço, desmaia. Que começa bocejando, como se tivesse muito sono, compulsivamente. Então, faz exames, e os médicos não dão com nada. Dizem, você está tudo certo, não tem problema. Mas as pessoas continuam tendo os ataques e os problemas. Infelizmente, muitas dessas pessoas depois acabam recorrendo a coisas ocultas para tentar curar os seus problemas. E o demônio é bem inteligente e bem perigoso. Por quê? Porque você vai... Eu tenho tantos casos que contam isso. Pessoa que começou tendo problemas, desmaios, vai no médico e depois não vê solução. Os remédios não fazem nada, não muda nada, continua tendo os problemas. Tem sempre alguém que diz, mas eu tenho lá uma vizinha que faz umas rezas, ela é católica, né? Então as pessoas vão procurar ajuda nesses locais. Muitas vezes tem imagens de santos e tudo, até de Nossa Senhora, Jesus. E as pessoas trabalham para o oculto, trabalham para o inimigo de Deus, né? E o demônio tem bruxas bem mais pesadas, que aí você vê claramente que é do oculto. Mas eu gosto de pôr esses casos que parece bom, mas não é de Deus. Infelizmente, não é de Deus. E o demônio depois é muito astuto, porque a pessoa vai nos lugares dos seus instrumentos, não é? E o demônio alivia os sofrimentos dessa pessoa. Vejam bem, meus irmãos, o demônio que está atacando essa pessoa, quando ela vai lá no centro espírita, no terreiro, no macumbeiro, alivia os sofrimentos depois do tratamento que recebeu. E a pessoa se convence de que aquilo me está curando, que eu estou sendo salvo ali. Impressionante. Então, a pessoa sempre que volta a ter uma crise, a primeira ideia que vem na cabeça dela é correr lá na pessoa, lá no macumbeiro. Porque sempre que eu vou lá, eu saio aliviado, né? Então o demônio nos prende. A libertação vem por escutar a palavra de Deus, nos arrependermos desses pecados, nos confessarmos. Se você não fizer isso, ficará escravo. E o demônio brinca com a sua vida, joga com a sua vida. E com o passar dos anos, eu tenho tantos casos que pessoas que tiveram 10, 15, 20 anos gastaram todo o dinheiro que tinham para tentar se libertar desses distúrbios e depois de 20 anos ficaram arruinados e os ataques hoje são cada vez piores. Você se está brincando com o fogo, você se está pondo na boca do lobo quando vai nesses lugares. Então este é o ensinamento que eu gostava de passar para você essa manhã com muita clareza. Todos os lugares em que se invocam forças estranhas, em que se pratica a magia, a adivinhação, a bruxaria,
implicam um pacto com o demônio, é um pecado grave que nos separa de Deus, e depois o demônio vai destruindo cada vez mais as nossas vidas. A solução é um arrependimento sincero e uma boa confissão. Tem casos nos exorcismos, muitas pessoas que vêm, que não se confessam faz muitos anos, abandonaram a prática religiosa, se dizem cristãos, se dizem católicos, mas de fato estão longe. Então Deus, na sua paciência e na sua misericórdia, os ajuda a começarem um caminho de regresso à igreja, aos sacramentos, à oração. E muitas vezes, logo a primeira confissão, quando a primeira confissão é sincera, é feita com arrependimento sincero e completa, as pessoas experimentam uma mudança nos ataques diabólicos. O demônio já não pode atacar tanto como antes. Por quê? Porque você se confessou, saiu do pecado e voltou para Deus. Mas está tudo bem? Normalmente não. Normalmente é um percurso. Está tudo bem no sentido que a sua alma já está na graça de Deus outra vez. Mas você ainda ouve coisas, ainda vê coisas. Já não é tão forte como antes. Agora você consegue entrar na igreja, já consegue rezar o rosário, mas ainda experimenta dores, picadas, certo. Mas cada vez mais fraco. Mais fraco, mais fraco. E à medida que a sua união com Deus vai crescendo, que a sua relação com Jesus se vai fortalecendo, sobretudo através dos sacramentos, da missa, Santa Missa, com a comunhão, da oração, do Santo Terço, a sua relação com Jesus se vai fortalecendo. Aquilo que o Tony dizia hoje de manhã, um cristão sem os sacramentos está perdido. Por quê? Porque a nossa união com Deus se enfraquece com o tempo. Nós temos que continuamente nos encher do amor de Deus. E isso acontece da maneira mais forte através dos sacramentos, sobretudo através da Santa Missa da Comunhão. Então, à medida que você vai fazendo essa caminhada de aproximação de sacramentos de oração, o demônio vai perdendo o domínio sobre a sua vida. Tem muitos casos que eu podia contar, mesmo alguns escreveram já um livro, tem já uma jovem que escreveu um livro, mas tem casos impressionantes. Tem casos de pessoas, por exemplo, um dos casos, uma pessoa que teve bruxarias no seu trabalho. Uma colega de trabalho fez magia negra contra ela. Então, era católica, batizada, mas não praticava a fé. Não ia na missa no domingo, não porque não gostasse de Deus, não porque não gostasse de Jesus, mas porque a vida é difícil, a vida é complicada. Tem que trabalhar, tem os filhos para criar. E você, se não tem cuidado, acaba deixando Deus um pouco de lado. Não porque esteja zangado com Deus ou queira deixar Deus de lado, mas porque a vida nos absorve, nos suga, arranca você. E nós temos que aprender a dizer basta, não, mais não. Isso eu quero trabalhar, mas quero também rezar, quero também estar com a minha família, quero também estar com os meus amigos. São tudo decisões que hoje se tornaram difíceis. As pessoas se deixam ir. Então essa senhora depois começou experimentando grandes problemas. Chegava a ter 10 desmaios por dia. Estava bem e caía no chão. Ia no hospital, fazia todos os exames. Muitos anos de todo tipo de exames. Não sei como diz aqui, TAC. TAC é aquele que você vai no túnel, né? Tomografia, exames para frente, exames para trás, tem um folder cheio de papéis, nada. Depois também andou por maus caminhos, procurando ajuda. Graças a Deus, ela tinha uma amiga que disse, tem um padre católico que pode ajudar. Então começou vindo, e
exorcismos bem pesados, confissão, missa diária, terço em família diário, orações de libertação. E começou melhorando. 4 anos e meio de exorcismos. 4 anos e meio de exorcismos. Passado alguns meses, ela teve 1 ano sem poder trabalhar. Em sua casa, em casa dela, já não conseguia nem sequer fazer o almoço. Era uma vida destruída. Estava à beira do divórcio. Tentativas de suicídio. Destruição total. Quando começaram os exorcismos, a oração, passado pouco tempo, ela ganhou o prêmio da melhor funcionária a nível nacional. Imagine, né? 1 ano sem poder trabalhar, de cama quase. Depois de começar o caminho de conversão, ganhou o prêmio da melhor funcionária a nível nacional, e ela era funcionária do Estado. Imagine a mudança, né? E depois, no ano a seguir, ela voltou ganhando o prêmio da melhor funcionária. E depois ela foi estudar, terminou os estudos. Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Hoje ela está feliz, o marido está feliz, os filhos estão todos bem perto de Jesus, porque foram tocados pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Então, cuidado, né? Cuidado com todos esses pecados que implicam adivinhação, magia. É brincar com o fogo, é dar ao inimigo possibilidade de entrar e tomar conta das nossas vidas. É dar a possibilidade de nos destruir. Então, por isso eu agora quero aproveitar e renovar com você as promessas do batismo. Você se pode colocar de pé. Antes dos nossos sim creio a Deus, temos as renúncias. E as renúncias, desde os primeiros séculos, os cristãos sabiam que eram estas práticas que nos prendiam, que nos acorrentavam ao inimigo. E por isso, desde os primeiros séculos, os catecúmenos faziam renúncias a todas as práticas e cultos pagãos. Não ao demônio. Nos primeiros séculos, eles renunciavam virados para o Ocidente, que era simbolicamente dizer que não ao demônio. E depois se viravam para o Oriente, para Jesus, e professavam a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então agora vamos renovar as nossas renúncias batismais, dizer ao inimigo que não queremos nada com ele, e renovar a nossa profissão de fé. Depois rezamos juntos um Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e eu faço uma oração de libertação sobre todos nós. Não um exorcismo, porque aqui eu não sou exorcista. Só o bispo de Fortaleza pode nomear um exorcista. E por isso rezamos a oração de libertação. Mas a boa notícia é, se você rezar com fé, meu irmão, o inimigo vai fugir, né? O que é preciso é fé. Qualquer oração feita com fé é eficaz. Eficaz. Padre, mas Deus não deu o que eu pedi. Deus às vezes tem motivos para não dar exatamente o que pediu. Se não deu agora, ou porque tem outra coisa mais importante que Deus está dando para você, ou porque não chegou o momento certo, ou porque essa cruz te está santificando. E por isso nunca nos revoltarmos contra a santa vontade de Deus. Deus é nosso Pai. Tudo que vem da mão de Deus é bom. Tudo, mesmo quando custa. Amados irmãos e irmãs, renunciais a Satanás e a todos os seus anjos. Renunciais a todas as suas incitações ao pecado e à revolta contra Deus. Renunciais a todas as suas seduções, a magia, a feitiçaria, a bruxaria, a astrologia, a adivinhação,
à invocação dos mortos, ao espiritismo, à idolatria, aos cultos satânicos, à música satânica, à superstição e a todas as formas de ocultismo, creis em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creis em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai, e virá de novo para julgar os vivos e os mortos? Creis no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, unidos num só coração e numa só alma, rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Com fé, meu irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.